Então, Carrie, se apresenta pro pessoal do The Grey Zone e depois a gente fala sobre o que você viveu quando tentou navegar até a faixa de Gaza. Antes de tudo, muito obrigado por me receber, Max. Eu sou realmente um grande fã do trabalho que você faz. Obrigado mesmo. É incrível a quantidade de coisas que você já realizou. E vale dizer que enquanto eu estava na flotilha, tinha um colega albanês, um camarada, que também estava navegando. Ele estava pesquisando todo o seu trabalho para usar como base no que ele estava fazendo, falando em albanês para o povo da Albânia. Então sim, o seu trabalho está chegando muito mais longe do que você pode imaginar. Eu agradeço muito por isso. Obrigado por dizer isso. É ótimo saber que eu estava chegando até águas internacionais. Infelizmente, eu pessoalmente não posso mais ir até as fronteiras militarizadas de Israel, porque acho que eles me deportariam. Mas Mas eles me deportaram há poucos dias, então a gente podia ter estado naquele barco juntos. É. Então, conta pra gente. Por que você decidiu entrar nessa flotilha, sabendo que poderia enfrentar perigo? E explica pra gente o que aconteceu. Quer dizer, não é que a gente não soubesse que poderia enfrentar perigo. Isso estava absolutamente claro para nós, de forma evidente e explícita, o tipo de experiência que teríamos se decidíssemos seguir em frente com isso. Eu me juntei à flotilha em Creta, e antes de eu chegar, 22 barcos já tinham sido sequestrados num ato de pirataria internacional pelo regime sionista, e 170 pessoas já tinham passado por essa fábrica de tortura. Quando a gente chegou a Creta, prestes a embarcar, já havia pessoas lá com os braços quebrados, engessados, com protetores de plástico no rosto para proteger o nariz e as maçãs do rosto fraturados. Gente usando colar cervical por causa de torcicolo grave. Era como uma espécie de recepção à cena. Essas eram as pessoas que já tinham passado por tudo isso, e muitas delas estavam ali de novo, prontas para se juntar à flotilha e voltar direto para a mesma situação. Porque, no fundo, do centro de tudo isso, é o genocídio. O genocídio do povo palestino, que já dura 75 anos. It seems from Amstress. E esse é o grande teste do nosso tempo. Minha mãe, que Deus a abençoe, participou ativamente dos movimentos contra o apartheid na África do Sul e das lutas da época dela. Foi nesse ambiente que eu cresci. Hoje eu tenho filhos e quero que eles saibam que eu vou me colocar em risco, inshallah, para proteger um futuro melhor para eles. E é isso que eu espero que eles também façam quando chegar a vez deles, quando crescerem e virem uma injustiça. Todos nós temos essa obrigação de nos opor a genocídios e ao apartheid. E foi por isso que eu estive lá. Eu estava lá em homenagem à minha mãe, à nossa herança irlandesa, ao colonialismo que o povo irlandês sofreu, e como testemunha para os meus filhos, para que eles saibam que a gente nunca pode permitir que o genocídio continue. Então, para quem não sabe o que aconteceu e não viu algumas das imagens divulgadas pelo próprio governo de Israel, olha só essa cena. Essa aqui é uma das cenas em que Itamar Ben-Gvir aparece atacando ativistas. E veja só, ele estava tirando selfies, acho que com a própria filha, dentro da sala onde os ativistas estavam sendo mantidos em posições de tortura. Isso foi divulgado publicamente. Aí está o Ben-Gvir atacando ela, o ministro da Segurança de Israel, responsável pela polícia. E dá pra ver, essa parte aqui dentro da tenda, eu tava lá dentro mesmo, tá quase aparecendo. Isso. Eles estão obrigando os ativistas a ouvir Hatikvah, o hino nacional de Israel, enquanto são mantidos em posições de estresse, com as mãos presas por enforca-gatos. Isto é Israel. Então, dentro dessa tenda, foi onde eu vi o Ben-Gvir. Você viu ele pessoalmente?
Sim, sim. Ele entrou e essa tenda era um verdadeiro inferno. A tortura que acontecia ali, enquanto eles riam e faziam piadas, quer dizer, a alegria absoluta que eles sentiam com o sadismo dentro daquela tenda, era chocante. Sim. Que tipo de coisas eles estavam indo e fazendo? Então, por exemplo, bem atrás de mim tinha uma companheira nossa, brasileira. Ela estava usando um suéter de lã com estrelas e estava com as mãos amarradas para trás com enforca-gato. Eles levantaram ela pelas mãos, pelos enforca-gatos. Ela começou a gritar. Estavam deslocando os ombros dela. Aí veio outro soldado da IOF e literalmente deu um chute de futebol no rosto dela. Foi um chute enorme, ela ficou suspensa no ar. Enquanto isso, Ben-Gvir andava por ali, os guardas, cantando o hino nacional, rindo e fazendo piada. Tudo isso enquanto chutavam as pessoas na cabeça. Minha cabeça estava bem na beira da tenda, então não levei chute na cabeça, mas estavam pisando nos nossos pés. E vale lembrar que a gente já estava numa posição de estresse, já era dolorido. Bearing in mind we're already in a stress position, it's already painful, kicking us in our sides, and Chutando a gente dos lados. O que mais me chocou foi ver o quanto eles estavam se divertindo com tudo aquilo. Eu acompanho a questão da Palestina há muitos anos. Já li tantas histórias sobre isso, histórias sobre os jogos que eles fazem, tentando atirar nas mesmas partes do corpo das crianças em certos dias. Mas mesmo assim, quando você vê com seus próprios olhos, é diferente. Eles riam, faziam piadas, zombavam juntos, enquanto se juntavam para agredir pessoas que estavam amarradas. Parte do nosso treinamento era nunca resistir ao que eles faziam, nem fisicamente, nem com palavras. A gente aprendia que não podia xingar, nem atacar, nem acusar ninguém de nada. E mesmo assim, eles simplesmente espancavam as pessoas sem piedade. just absolutely battered people, and the primary people that they went for were the women. As principais pessoas que eles atacaram foram as mulheres, os idosos e os homens menores. Eu vi quando pegaram um rapaz bem magro e o jogaram no chão 2 vezes. Depois bateram nas 2 orelhas dele ao mesmo tempo. No dia seguinte, quando eu o vi, ele tinha ficado surdo de um ouvido. Até hoje eu não sei se a audição dele voltou, mas eles também tinham quebrado todas as costelas desse lado. Mesmo depois que fomos libertos e finalmente voltamos para a Turquia, a gente tinha que tomar muito cuidado ao abraçar as pessoas ou comemorar com elas por estarem livres, porque muita gente estava com ossos quebrados. Acho que no total, cerca de 75 pessoas tinham algum tipo de fratura, incluindo uma com lesão na coluna. Including someone with spinal injuries. I saw a couple of people with broken feet. Eu vi algumas pessoas com o pé quebrado e o braço quebrado também. Mas muita gente com costelas quebradas. Eles miravam nas costelas, principalmente porque é um tipo de ferimento mais fácil de esconder, uma lesão menos visível. E se a gente pensar bem, havia cerca de 500 pessoas na flotilha. Então, se 75 mais ou menos estavam com ossos quebrados, isso dá mais ou menos 20% de pessoas completamente não violentas, que estavam amarradas e tiveram ossos e partes do corpo quebrados de uma forma brutal. E algumas das ativistas, eu até destaquei ontem o depoimento de uma delas, que acho que era uma ativista irlandesa, descreveram casos de agressão sexual, de humilhação sexual, de forma muito sistemática. Isso é algo que você presenciou ou sobre o qual tem conhecimento? Infelizmente é sim. Eu também passei por isso. Eu tive que segurar um rapaz nos meus braços depois, e ele me contou o que tinha vivido. Eles o violentaram fisicamente. A minha experiência não foi tão grave, mas eles vieram até mim com uma faca, ameaçando cortar minhas partes íntimas. E isso era, infelizmente, totalmente sistemático. Quando você passava pela revista, ficava completamente à mercê deles. Max, eu acho que não consigo te explicar o que é segurar um garoto, tipo, de uns 20 anos nos braços e ele chorando por causa do que fizeram com ele até onde chegaram. Pode continuar. Eles foram longe demais. Quer dizer, é claro,
não preciso entrar em detalhes, mas eles o estupraram. Sim, Yeah. É exatamente o que eles têm feito em Sde-Teiman e em outros centros de tortura contra palestinos. O médico de Gaza, do Hospital Al-Shifa e do Hospital Indonésio, Adnan Al-Bush, foi basicamente violentado até a morte por guardas israelenses na prisão. Yeah. They inserted their batons. eles enfiaram os cacetetes. E o fato é que a gente entende, como ativistas que acompanham isso há tempo, até onde eles vão com os palestinos. Mesmo assim, o que a gente passou foi uma fração minúscula, mas fizeram isso com tanta satisfação e sem nenhum medo de sofrer consequências. Eles sabiam que tinham carta branca. E nós, eu preciso reforçar isso, não oferecemos resistência. Ninguém reagiu, ninguém xingou, ninguém tentou lutar. A gente estava levando sementes para Gaza, para ajudar a replantar comida. E foi assim que nos trataram. Imagina como tratam os palestinos que não têm acesso à comida, Max Blumenthal, e que não têm voz para denunciar desse jeito. É assustador. É chocante. E só agora, mesmo depois de anos com esses casos sendo conhecidos, só porque o New York Times resolveu publicar, é que as pessoas começaram a prestar alguma atenção. Mas olha, é realmente Really horrific when you see it and experience it firsthand. Bom, isso estava acontecendo independentemente do Ben-Gvir, essa tortura. Tô certo? Ele apareceu ali mais para fazer uma foto, para mostrar tudo e exibir com orgulho quais seriam os valores de Israel. Mas isso já estava acontecendo de qualquer jeito, não é? Então, pelo que eu vi, o pior das torturas físicas, das agressões, aconteceu no porto de Ashdod, onde o Ben-Gvir estava. E foi lá também que aconteceram principalmente os abusos sexuais. Havia 2 navios-prisão. Em um deles, o que eu estava, nos trataram de forma horrível. Não tinha espaço para dormir, não tinha esteiras no chão, quase não tinha comida, quase não tinha água. Mas, de certa forma, na maior parte do tempo, eles nos deixaram em paz. Quer dizer, eles atiraram na capitã do nosso navio sem motivo nenhum e deixaram ela com um ferimento terrível na perna. Mas, tirando isso, o nosso navio era considerado um navio bom, sabe? Então, só o fato de terem atirado, acho que em 4 pessoas no meu navio, já fazia dele um navio bom. O outro navio prisão, aquele que você viu no vídeo com os contêineres azuis, esse era o outro navio prisão. Eles trataram aquelas pessoas como se estivessem no inferno. Atiravam a cada 2 horas nos contêineres para acordar todo mundo e depois jogavam granadas de luz para desorientar quem tentava descansar. Houve muito mais casos de agressão sexual. Um homem com quem eu conversei contou que levaram choque nele mais de 20 vezes, até as costas ficarem praticamente sem pele. Esses navios-prisão, os 2, estavam tão superlotados que não havia espaço para todo mundo dormir. Foi a coisa mais parecida com as imagens de navios negreiros que eu já vi na vida. Gente dormindo amontoada dentro de contêineres, sem colchão, sem nada, deitada direto no metal frio e duro do chão. Just laying on the cold hard metal floor. Essa jogada de relações públicas, eu nem sei bem como chamar, talvez uma jogada de Hasbará, ou uma contra-Hasbará, foi recebida de forma muito negativa pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, pelos embaixadores israelenses, inclusive o Yaakov Leiter, que é o embaixador aqui em Washington, e também, de certa forma, um tipo de gestor da administração Trump. Eles disseram que isso não representa os valores deles e que o Ben-Gvir fez prejudicou a imagem de Israel. Disseram, isso não é quem nós somos, o que eu achei curioso. Eu acho que o Ben-Gvir é meio que o Ide de Israel, a alma verdadeira do país. É por isso que ele está lá, e por isso ele é cada vez mais popular entre os jovens israelenses. Ele representa a direção que a sociedade israelense está tomando. Olha só, o Ministério das Relações Exteriores publicou um tweet dizendo simplesmente: esses são os nossos valores, mostrando imagens deles tratando os passageiros da flotilha como se fosse algo cordial. Tipo, quer um copo d'água? Estamos só conversando com você, fazendo umas perguntas. Pode sentar nessa cadeira confortável.
Ah, olha só. A vovó tá se sentindo bem. Nós respeitamos os idosos. O que você acha disso? Você viu algum tipo de tratamento assim? Esses são mesmo os valores deles? É isso? So for me, it shows the Para values mim, that isso mostra que os valores que ele they traiu was foram justamente ao mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. what was happening. Essa é a questão. A regra de ouro aqui é: essas coisas acontecem, mas a gente não fala. E assim a gente deixa espaço para os nossos amigos sionistas liberais fazerem confusão, esconderem as coisas. Com o Ben-Gvir, não sobra mais espaço para disfarçar nada. É isso que ele está enfrentando. Como eu disse, eles estavam sentindo prazer com essa agonia. Tiraram fotos das pessoas sentadas ali. Mas, antes de estarem nessas cadeiras, elas estavam em posições de estresse. People in the seats. Before you're in those seats, you're in a stress position. Push down as far as they can with your arm lifted up as Empurre high o as you máximo can. que conseguir, com o braço levantado o mais alto possível. Another. Se você estiver andando de um lugar para outro e um outro agente vier na direção contrária, ele vai te dar um soco no rosto. Como prisioneiro, só de passar por ali, do mesmo jeito que num trabalho normal, você cumprimenta alguém, eles simplesmente vêm e te acertam direto no rosto. E fizeram isso comigo várias vezes enquanto eu passava. Depois, te colocam sentado numa cadeira por uns 2 minutos para responder umas perguntas de um funcionário público. Tipo, qual é a sua nacionalidade e se você concorda em ser deportado. And do you agree to be deported? And that's the moment that they come in and take a picture. E é nesse momento que eles entram e tiram a foto. Eu vi um tweet do ministério e eu tô na foto lá no navio. E o texto dizia algo como uma flotilha de pessoas comemorando por estarem em um navio israelense. A ironia disso é enorme, porque depois de terem acabado com a gente, nós estávamos ali nos cumprimentando, nos abraçando, como companheiros que tinham sobrevivido e passado por tudo aquilo juntos. Mas eles pegam essa imagem, distorcem completamente e mostram como se a gente tivesse agradado a Israel. Eles me seguraram no chão, com o rosto virado para o chão e as mãos também encostadas no chão. E eu não representava ameaça nenhuma para ninguém. Eles me deram choques por mais de 1 minuto, sem parar, até que alguém respondeu uma das perguntas. Outra pessoa respondeu uma pergunta que nem tinha nada a ver comigo. Esses são os valores deles. E o fato de estarem sorrindo, rindo e se divertindo com aquilo, isso mostrava os valores deles. Foi o que eles mostraram. E isso fazia parte do que era a flotilha. A flotilha tinha muitos objetivos, mas um deles era usar nossos corpos para mostrar os valores deles. Bem, isso com certeza deu certo. Quer dizer, se esse era um dos objetivos, funcionou mesmo. Eles não conseguiram resistir. E eu acho que do ponto de vista deles, e do ponto de vista do Ben-Gvir, ele está desempenhando um papel que ele considera de dissuasão. Ele acredita, assim como Meir Kahane, que foi seu mentor, acreditava que se você não demonstrar força total diante dos seus oponentes, sejam eles os esquerdistas que apoiam os árabes, ou os próprios árabes, não há como negociar. Na cabeça deles, nem existem palestinos. E por isso, ele acha que está evitando futuras flotilhas. Você acha que isso deu certo do lado deles? Que agora menos ativistas vão se voluntariar para tentar desafiar, para tentar escalar os muros do que ele chama de um Auschwitz moderno? Olha, eu diria o seguinte. Eles prenderam um monte de pessoas que em menos de 2 semanas já estavam de volta em outra flotilha, tentando entrar de novo. E eu só posso falar por mim, mas eu vou percorrer o país arrecadando fundos para ajudar a montar outra flotilha. E mesmo que durante a viagem eu tenha passado 5 ou 6 dias completamente enjoado, eu aparentemente não tenho nenhuma habilidade para navegar, e tenha vomitado o tempo todo, eu vou voltar para aquela flotilha de novo, para continuar fazendo pressão. Eu já disse antes, um amigo meu levou um tiro na perna, e aquilo foi horrível. Ela achou que ia morrer. Parecia que tinham atingido a artéria femoral dela, e graças a Deus não atingiram.
mas os nossos socorristas conseguiram colocar um torniquete na perna dela e estancar o sangramento muito rápido. Mesmo assim, ela disse depois, mesmo tendo levado um tiro na perna, que preferia que o soldado estivesse ali, nos protegendo, e atirasse nela por cruzar uma linha invisível, do que estar em Gaza ou no Líbano e atirar na cabeça de uma criança palestina com uma bala letal por cruzar uma linha invisível. Então, essas ações, a gente precisa continuar fazendo tudo o que for possível para expor os crimes e a verdadeira natureza de Israel. To expose the crimes and the true nature of Israel.